Isso aconteceu há quase 3 anos. Durante a Covid, eu estava meio perdido e extremamente entediado sem interação humana. Isso foi até que eu e meus amigos descobrimos o mountain bike quando nossos pais nos deixaram nos ver do lado de fora. Morando no estado de Washington, há muitas florestas perfeitas para trilhas de MTB, mountain bike. Como tínhamos menos de 16 anos na época, não tínhamos licença para dirigir em nenhum parque de mountain bike de verdade. Então, em vez disso, nós os construímos. Além da trilha que já estava perto da nossa casa com um salto de 30 pés, que estava muito acima do nosso nível de habilidade, queríamos fazer algo novo. Basicamente, há uma entrada para esta trilha perto da casa dos meus amigos, e você anda por ela um pouco até encontrar a trilha normal. Para chegar à nossa trilha, você encontra este ponto na trilha que faz uma curva de 90 graus para a esquerda, mas em vez disso, vá para a direita fora da trilha, através de toda essa lama. Serpenteie entre essas árvores caídas e galhos de árvores, e de lá você vai direto para onde ela meio que se enrola até que ela fique reta novamente. De lá, você segue direto por este pequeno caminho que ainda está escondido de todas as samambaias até chegar a esta estrada florestal abandonada. Agora você segue a estrada da floresta para baixo, que vai por cerca de 80 jardas ou mais. Ela também é coberta por uma enorme quantidade de lama, e se você estivesse lá, veria todos os aglomerados com nossas pegadas indo cerca de 6 polegadas de profundidade. E ainda mais fundo em alguns pontos. Há mais árvores caídas nesta estrada da floresta, mas se você continuar descendo até que ela meio que pare, e então vá para a direita e ande por este caminho escondido que serpenteia e se enrola por toda esta enorme área de samambaias, por talvez mais 60 jardas ou mais, você finalmente chega ao fundo da trilha que fizemos. Provavelmente leva uns 10 minutos para chegar lá, mas cerca de 5 em um dia bom, onde não está chovendo, como no verão. Basicamente, você não tem motivo para estar lá, a menos que esteja perdido, o que é quase impossível de fazer. A menos que você saia da trilha propositalmente ou esteja procurando por ela. Neste dia em particular, meus amigos não puderam sair para ajudar na construção, então decidi levar meus irmãos mais novos. A única razão pela qual me senti com medo de ir sozinho foi que, uma semana antes, eu e um dos meus amigos achamos que encontramos uma toca de pumas com alguns skates por perto em alguns pontos. Eu também não queria ficar sozinho tão longe. Minha irmã decidiu vir, mas meu irmão, eu acho, tinha um amigo com quem ele ia sair. De qualquer forma, eu e minha irmã andamos de bicicleta até lá. As carregamos pela área escondida e as jogamos em alguns arbustos de samambaia bem antes de chegar à estrada da floresta. De lá, fomos para a trilha. O principal motivo de eu estar lá era para ter certeza de que nenhuma árvore havia caído, porque tivemos alguns ventos extremos nos dias anteriores, e assim sabíamos que se precisássemos levar algumas serras maiores para cortá-las. Não houve nenhum dano. Mas cerca de uma semana depois, uma árvore acabou bloqueando o fim da trilha, ironicamente. Também é importante mencionar que era um dia chuvoso. Ficamos lá por cerca de 10 minutos enquanto eu mostrava a trilha para minha irmã. De repente, recebi uma ligação da minha mãe dizendo que meu irmão estava perguntando onde estávamos, já que ele viria me encontrar. Acho que ele mudou de planos ou algo assim, mas eu, com preguiça, disse à minha irmã para voltar andando e esperar do lado de fora da entrada da trilha no bairro para esperá-lo. Isso também me daria a oportunidade de trabalhar um pouco. Liguei para ela a cada poucos minutos, ou mais, já que meu irmão deveria ter chegado, mas ele não chegou. Cerca de 10 minutos se passaram. Então ela estava esperando há 20 minutos, quando minha mãe me ligou novamente, dizendo que ele havia retornado e não conseguia nos encontrar. Nesse ponto, fiquei meio irritado, mas liguei para minha irmã dizendo para ela voltar, e para ter certeza de que não havia ninguém por perto ou a seguindo quando ela entrasse na trilha para não revelar nosso lugar. Eu estava esperando de 7 a 10 minutos quando me perguntei por que ela estava demorando tanto. Então, quando caminhei até o fim da estrada da floresta e a vi caminhando do outro lado, fiquei aliviado. Ela ainda não estava acordando na estrada da floresta, mas estava perpendicular a ela, caminhando em direção a ela. Desse ângulo, os arbustos vão de qualquer lugar entre a altura do quadril e dos ombros, então eu podia ver a parte superior do corpo dela com o capuz. Foi quando percebi que não me lembrava dela usando um moletom blusão branco. Assim que a pessoa virou a esquina, percebi que realmente não era ela, e provavelmente era um homem adulto. Rapidamente recuei para o lado e desci a colina um pouco atrás de uma árvore para poder ligar para minha irmã. Eu estava me perguntando onde ela estava e se ela se perdeu porque, afinal, era difícil chegar lá. Eu também não queria que essa pessoa roubasse nossas bicicletas. E esqueci de mencionar que minha bicicleta custava mais de os 2.000.
Não se preocupe, eu fiz valer a pena pelo quanto acabei gastando nela. Ele também durará a vida toda se for mantido adequadamente. Com minhas preocupações sobre minha bicicleta em mente, liguei para minha irmã e no segundo em que ouvi o primeiro toque, ouvi uma voz do outro lado da árvore atrás da qual eu estava me escondendo dizer: "O que você está fazendo?" Era minha irmã. Eu rapidamente disse a ela para descer para não ser vista pela pessoa. Eu não queria que eles encontrassem a trilha que estávamos construindo, pois eu não queria ter nenhum tipo de problema e queria mantê-la escondida. Eu também queria voltar para as bicicletas. Ela percebeu pelo pânico na minha voz que eu estava falando sério, e quando eu disse a ela que havia uma pessoa e ela olhou, ela disse: "Não, não há?" Eu espiei, e com certeza não havia ninguém lá. Eu sabia o que vi, então voltamos, passando por onde vi a pessoa. Fiquei preocupado que as bicicletas tivessem sumido. Então, enquanto caminhávamos pela lama e meu coração batia forte, não consegui evitar a sensação de estar sendo observado. Eu podia sentir a adrenalina e quase sabia que eles estavam nas árvores nos observando. Eu estava tão distraído pensando que eles estavam indo atrás das bicicletas, quando os vi desaparecerem, que nem pensei que eles estariam se escondendo. Felizmente, quando fizemos nosso último caminho e descemos a trilha, agindo o mais calmamente possível, chegamos para ver as bicicletas que ainda estavam lá. Em um ponto, parecia que havia uma pegada diferente porque era um pouco maior e tinha um formato diferente, mas era difícil dizer nessa área. Agora fizemos todo o caminho de volta, enquanto eu olhava constantemente para trás para ter certeza de que não estávamos sendo seguidos. Perto do fim, onde a trilha se divide e leva ao bairro, há uma ponte de madeira curta, mas larga, coberta de terra. Felizmente, como estava chovendo e você pode ver facilmente as pegadas, eu pude ver o par extra. Você podia ver vividamente meu primeiro conjunto de pegadas para chegar à trilha, assim como as da minha irmã, com um conjunto adicional de pegadas dela voltando e depois retornando. E então, uma pegada de sapato em cima da dela, mostrando que era a mais recente. Isso confirmou meu avistamento. Meu coração caiu mais uma vez e nós rapidamente saímos de lá, ainda nos certificando de que ninguém mais estava atrás de nós. Quando cheguei em casa, não hesitei em contar aos meus pais, que só me disseram que da próxima vez eu precisaria estar com ela a todo custo. Eu poderia dizer que eles em parte não acreditaram em mim ou pensaram que eu estava exagerando. Todas essas perguntas passaram pela minha cabeça. Por um lado, nós moramos em um bairro legal, e mesmo que fosse uma pessoa aleatória que não morasse lá, por que eles estavam lá? Se eles talvez estivessem preocupados com o porquê de uma garotinha aleatória estar vagando pelas trilhas, por que eles se incomodaram em segui-la? E quando o fizeram, por que tão atrás e tão assustadoramente? Por que não gritar? Se fosse um trabalhador, por que eles estavam usando o que estavam usando? Não haveria pegadas? Estariam usando um colete ou capacete? Um caminhão estacionado fora da trilha? Eles não teriam outra coisa com eles? Por que se esconder? Se eles pensaram que ela estava sozinha originalmente e passaram por 2 motos, por que eles continuaram? Não foi até que eles devem ter visto ela falando comigo, ou apenas me visto quando se esconderam. Por que eu me senti como se estivesse sendo observada quando eu estava sob a suposição de que a pessoa estava roubando minha bicicleta e nem estava mais perto de nós? Por que as pegadas entrando, mas sem volta? Por que alguém está caminhando em uma área como esta com esse traje? Como eles encontraram a área sozinhos? Eles definitivamente encontraram por causa da minha irmã, e quando encontraram, por que seguir? Quando eles viram o quão difícil era navegar, por que continuar? Por que sentir a necessidade de se esconder de 2 crianças mais novas? Mais importante, o que teria acontecido se eu não estivesse lá? De qualquer forma, sinto a necessidade de explicar alguns detalhes. As pegadas eram talvez meia polegada a 1 polegada maiores que meus sapatos. Meus sapatos eram menores na época, pois eram surrados. Mas independentemente disso, meu palpite é que essa pessoa era de 2 polegadas mais baixa do que eu, a 2 polegadas mais alta. Não consegui ver o rosto dela, mas ela era definitivamente branca ou tinha a pele mais clara. Vou ser honesto e dizer que a pessoa não era um ser tão grande para parecer assustador, mas definitivamente não preenchia seu moletom ou casaco. Então não era super assustador, mas definitivamente muito maior do que eu na época. Naquela época, acredito que eu tinha cerca de 1,73 m e pesava 60 quilos, então era bem pequeno na época. Também é importante notar que talvez eles fossem inocentes. No entanto, ainda sempre me pergunto o que teria acontecido se eu não estivesse lá. Ainda me arrepio ao lembrar daquela noite. Era uma sexta-feira comum,
E eu tinha concordado em cuidar da minha sobrinha enquanto meu irmão e minha cunhada saíam para jantar. Eles moravam numa casa antiga nos arredores da cidade, um lugar tranquilo e aconchegante, pelo menos à primeira vista. Cheguei no início da noite e meu irmão me mostrou o quarto do bebê. Era um cômodo pequeno e acolhedor, decorado com tons suaves de amarelo e verde. No canto, havia um berço branco, onde minha sobrinha de 6 meses dormia tranquilamente. Meu irmão me explicou sobre o monitor do bebê, um aparelho com câmera que transmitia imagens para uma pequena TV na sala de estar. É só ficar de olho na tela de vez em quando, ele disse. Se ela acordar, você vai ver e ouvir, assenti, confiante. Afinal, cuidar de um bebê dormindo não parecia uma tarefa difícil. Meu irmão e minha cunhada saíram, e eu me instalei na sala com meus livros. Tinha uma prova importante na faculdade na semana seguinte, e planejava aproveitar o silêncio para estudar. As horas passaram devagar. A casa estava quieta, exceto pelo ocasional rangido do assoalho de madeira e o tic-tac do relógio na parede. De tempos em tempos, eu olhava para a pequena TV, vendo apenas o berço e minha sobrinha dormindo pacificamente. Já passava da meia-noite quando comecei a sentir o cansaço. Meus olhos pesavam, e as palavras no livro começaram a se embaralhar. Decidi fazer uma pausa, recostando-me no sofá por um momento. Não pretendia dormir, só descansar os olhos por alguns minutos. Foi então que ouvi. No início pensei que fosse minha imaginação, talvez o início de um sonho. Mas o som persistiu, baixo e indistinto. Abri os olhos, confusa, tentando identificar a origem. Parecia vir da direção da TV do monitor do bebê. Sentei-me, agora completamente desperta, e me aproximei do aparelho. O som ficou mais claro. Eram sussurros. Pensei que pudesse ser alguma interferência, talvez de uma frequência de rádio próxima. Mas algo no tom daqueles murmúrios me deixou inquieta. Olhei para a tela, esperando ver apenas o berço e minha sobrinha. Foi quando meu sangue gelou. Lá, perto do berço, havia uma sombra escura que definitivamente não estava lá antes. Não era apenas uma mancha na imagem ou um truque de luz. Era uma forma distinta, quase sólida, pairando ao lado do berço onde minha sobrinha dormia. O terror me paralisou por alguns segundos. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo. A sombra na tela não se movia, mas sua presença era inegável. Os sussurros continuavam, agora parecendo mais intensos, embora eu não conseguisse distinguir palavras. Num impulso de coragem, ou talvez de puro medo pela segurança da minha sobrinha, levantei-me de um salto. Corri para o quarto do bebê, meus passos ecoando pela casa silenciosa. Cada segundo parecia uma eternidade. Cheguei à porta e a abri com força, acendendo a luz imediatamente. O quarto estava exatamente como eu o tinha visto horas antes. Minha sobrinha dormia tranquilamente no berço, seu rostinho sereno não mostrando nenhum sinal de perturbação. Olhei freneticamente ao redor, procurando qualquer sinal da sombra que eu tinha visto na tela. Não havia nada. Aproximei-me do berço, meu coração ainda acelerado. Toquei gentilmente minha sobrinha, só para ter certeza de que ela estava bem. Ela se mexeu um pouco, mas não acordou. O quarto estava completamente normal, sem nenhum sinal de qualquer presença estranha. Ainda assim, algo dentro de mim gritava que não era seguro deixá-la ali. Com cuidado, peguei minha sobrinha nos braços, envolvendo-a em seu cobertor. Ela resmungou um pouco, mas logo se aconchegou contra mim. Saí do quarto rapidamente, fechando a porta atrás de mim. De volta à sala, olhei para a pequena TV do monitor. A imagem mostrava apenas o berço vazio. A sombra tinha desaparecido completamente. Os sussurros também tinham cessado. Tudo parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Sentei-me no sofá, segurando minha sobrinha próxima a mim. Minha mente corria, tentando encontrar explicações racionais para o que eu tinha visto. Poderia ter sido um jogo de luz e sombra? Uma falha no equipamento? Ou talvez eu tinha cochilado e sonhado com tudo aquilo? Mas eu sabia, no fundo, que o que tinha visto era real. A sensação de medo e desconforto permanecia, mesmo com tudo aparentemente normal agora. Fiquei acordada o resto da noite, embalando minha sobrinha e olhando nervosamente para as sombras nos cantos da sala. Quando meu irmão e minha cunhada chegaram, algumas horas depois, eu estava exausta e ainda assustada. Minha sobrinha tinha acordado uma vez para mamar, mas logo voltou a dormir pacificamente. Eu, por outro lado, não conseguia me acalmar. Assim que meu irmão entrou, ele percebeu que algo estava errado. Enquanto minha cunhada pegava o bebê, ele me puxou para um canto, preocupado. Hesitei por um momento, mas acabei contando tudo o que tinha acontecido.
Esperava que ele risse ou me dissesse que eu tinha imaginado coisas, mas sua reação me surpreendeu. Ele ficou pálido e me pediu para não contar nada à minha cunhada. Ela ficaria apavorada, ele sussurrou. Então, para meu choque, ele admitiu que já tinha visto a mesma coisa várias vezes. A sombra, os sussurros, tudo exatamente como eu descrevi. Nos anos seguintes, essa experiência continuou me assombrando. Meu irmão e sua família permaneceram naquela casa por mais 4 anos. Durante esse tempo, visitei-os ocasionalmente, sempre com um misto de apreensão e curiosidade. Nunca mais vi a sombra, mas a sensação de que havia algo estranho naquela casa nunca me abandonou completamente. À medida que minha sobrinha crescia e começava a falar, algo ainda mais perturbador aconteceu. Ela começou a mencionar um amigo especial. No início, pensamos que fosse apenas um amigo imaginário comum, algo normal para crianças pequenas. Mas os detalhes que ela dava eram inquietantes. Ela falava desse amigo com uma familiaridade que me arrepiava. Dizia que ele a visitava à noite, que sussurrava histórias para ela. Minha cunhada achava adorável, sem saber do que tínhamos testemunhado. Meu irmão e eu trocávamos olhares preocupados, mas nunca tivemos coragem de contar a verdade. Quando a família finalmente se mudou, algo inesperado aconteceu. Minha sobrinha, então com quase 5 anos, ficou inconsolável. Não era apenas a tristeza normal de uma criança deixando sua casa. Ela chorava desesperadamente, dizendo que sentiria falta de seu amigo e que ele não podia ir com eles. Minha cunhada, tentando acalmá-la, dizia que ela podia levar seu amigo imaginário para a nova casa. Mas minha sobrinha insistia, entre soluços, que ele não podia sair daquela casa. Foi um momento angustiante para todos nós. Anos se passaram, e minha sobrinha cresceu sem mais menções ao seu misterioso amigo. Ela aparentemente não tem memória da sombra ou dos eventos estranhos daquela casa. Meu irmão e eu decidimos nunca contar a ela sobre o que vimos. Até hoje, essa experiência me assombra. Não consigo explicar racionalmente o que aconteceu naquela noite, nem o que minha sobrinha experimentou durante aqueles anos. Parte de mim quer acreditar que foi tudo fruto da imaginação, um caso de sugestão coletiva, talvez. Mas outra parte sabe que o que vimos e sentimos foi real. Esta história me ensinou que há coisas neste mundo que desafiam nossa compreensão. E que, às vezes, o inexplicável pode estar mais próximo de nós do que imaginamos, talvez até mesmo no quarto ao lado, sussurrando na escuridão. A casa onde nasci tem uma história e tanto. Meus pais a compraram nos anos 60, mas ela já existia desde a época da guerra. Dizem que foi construída para abrigar trabalhadores que ajudavam no esforço de guerra e suas famílias. Quando meus pais se mudaram, construíram uma sala de estar, uma sala de jantar e mais espaço para armários. Dava para ver claramente onde a casa antiga terminava e a nova parte começava. Tinha até um degrau separando as duas partes. Foi durante essa obra que as coisas ficaram estranhas. Os pedreiros que meu pai contratou começaram a achar coisas enterradas no quintal. Não eram coisas comuns, não. Encontraram pedaços de madeira velha, metais esquisitos, cerâmica e até joias. Ninguém sabia explicar como aquilo tudo foi parar lá. Essa história das coisas enterradas virou uma espécie de lenda na nossa família. Todo mundo falava sobre isso, mas ninguém sabia direito o que tinha acontecido. Quando eu era criança, adorava brincar no quintal. Mas tinha uma regra que minha mãe sempre repetia: não podia cavar. Eu podia fazer qualquer coisa, menos mexer na terra. Claro que, como toda criança, eu ficava curioso para saber o porquê. Um dia, enquanto brincava com meus carrinhos Hot Wheels, decidi que queria fazer uma pista de terra para eles. Fui para um canto do quintal onde minha mãe não podia me ver e comecei a cavar. Foi aí que encontrei coisas estranhas. Pedacinhos de cerâmica, contas de vidro e até um pedaço de madeira que parecia muito, muito velho. Meu irmão mais velho me pegou no flagra e contou para minha mãe. Ela ficou furiosa. Mandou que eu jogasse tudo fora, cobrisse o buraco e nunca mais cavasse ali. Na época, não entendi por que ela ficou tão brava. A parte nova da casa, que chamávamos de anexo. Sempre teve um clima esquisito. Ninguém gostava de ficar lá sozinho. Uma vez, meu primo, que era um pouco mais velho que eu, veio dormir em casa. Minha mãe arrumou o sofá-cama enorme dos anos 80 para ele no anexo. Mas no meio da noite, ele apareceu no nosso quarto. Enrolado num cobertor, dizendo que tinha ouvido barulhos estranhos. Não era só ele. Todos nós já tínhamos ouvido coisas estranhas naquela parte da casa. Às vezes, víamos sombras se movendo sozinhas e até ouvíamos arranhões nas janelas. Por causa disso,
Eu nunca gostava de brincar no quintal à noite. Tinha algo no escuro que me deixava desconfortável. Foi só quando estávamos prestes a nos mudar que comecei a entender melhor o que poderia estar acontecendo. Ouvi meus pais conversando sobre a possibilidade de haver túmulos antigos e sem identificação no terreno. Aparentemente, no século XIX, toda aquela área pertencia a fazendeiros que criavam vacas leiteiras. Depois ficou abandonada por um tempo, até que começaram a construir as casas. A ideia de que eu poderia ter crescido brincando em cima de túmulos antigos me deixou arrepiado. De repente, todas aquelas sensações estranhas, os barulhos inexplicáveis e a insistência da minha mãe para que eu não cavasse no quintal faziam sentido. Era como se a casa guardasse segredos que só agora estavam vindo à tona. Essa revelação sobre possíveis túmulos no quintal me fez ver nossa casa com outros olhos. Comecei a lembrar de várias coisas estranhas que aconteceram ao longo dos anos. Uma vez, quando eu tinha uns 10 anos, acordei no meio da noite com sede. Fui até a cozinha para beber água e, ao passar pelo anexo, vi uma sombra se movendo. Não era a sombra de alguém da família, era mais alta e fina. Fiquei paralisado de medo. A sombra pareceu me notar e sumiu num piscar de olhos. Corri de volta para o meu quarto e me escondi debaixo das cobertas. Outra vez, estávamos todos na sala assistindo TV quando ouvimos um barulho alto vindo do quintal. Parecia que alguém estava arrastando algo pesado. Meu pai foi verificar, mas não encontrou nada fora do lugar. No dia seguinte, notamos que uma parte do gramado estava amassada, como se algo realmente tivesse sido arrastado por ali. Minha irmã mais nova também tinha histórias para contar. Ela dizia que às vezes, quando brincava sozinha no quarto, seus brinquedos se moviam sozinhos. No início, achávamos que era só imaginação de criança, mas uma vez, eu mesmo vi uma boneca dela cair da prateleira sem ninguém ter encostado. À medida que fui crescendo, comecei a pesquisar sobre a história da região. Descobri que antes de ser uma área residencial, aquele terreno fazia parte de uma propriedade maior. Nos registros antigos da cidade, encontrei menção a um pequeno cemitério familiar que existia por ali no século XIX. Será que nossa casa foi construída em cima dele? Essa ideia me deixou com sentimentos mistos. Por um lado, era assustador pensar que podíamos estar vivendo sobre túmulos. Por outro, explicava muitas das coisas estranhas que vivenciamos. Quando finalmente nos mudamos, foi uma experiência agridoce. Estávamos deixando para trás a casa onde cresci, cheia de memórias, mas também senti um certo alívio. Era como se estivéssemos nos libertando de um segredo pesado que o terreno guardava. No dia da mudança, enquanto carregávamos as últimas caixas, tive a impressão de ver novamente aquela sombra alta e fina no anexo. Mas dessa vez, em vez de medo, senti uma espécie de despedida silenciosa. Nunca contei essa história completa para muitas pessoas. Quem não viveu lá acha difícil acreditar, mas sei que minha família compartilha essas memórias. Às vezes nos reunimos e relembramos os eventos estranhos daquela casa. É nossa história compartilhada, nosso pequeno mistério familiar. Hoje, sempre que passo perto daquela rua, olho para nossa antiga casa e me pergunto se os novos moradores sentem algo diferente. Se eles ouvem os mesmos barulhos à noite, ou veem as mesmas sombras. Ou se talvez os espíritos, se é que existiam, finalmente encontraram paz.